Como construir uma estufa? Escolhendo o lugar. Escolha uma área voltada para o norte. O principal elemento em uma estufa é a luz solar constante. Todas as estruturas da estufa devem estar voltadas para o norte. Uma das principais estruturas é o apoio principal. Escolher a parede sul de uma construção será bastante adequado. Dê preferência a locais que recebam o sol matinal, ao invés dos que recebem o vespertino. Embora uma opção que receba luz solar durante todo o dia seja a melhor opção, abrir uma área que receba a luz matutina incrementará o crescimento das plantas. Se há árvores ou arbustos próximo ao local da estufa, assegure-se de que não causem sombra até o fim da tarde. Preste atenção ao sol de inverno em comparação ao de verão. Se a área a leste estiver aberta e ensolarada, ela receberá mais sol de dezembro a março. O sol invernal possui um menor ângulo, de modo que árvores, casas e outras estruturas poderão significar um problema maior. Não escolha um local próximo a árvores perenes. Árvores decíduas perderão suas folhas e não causarão sombra durante o inverno, que é quando a estufa necessita de maior quantidade de luz solar. Escolha um local com acesso à eletricidade. A maioria das estufas requer algum tipo de aquecimento e ventilação para mantê-las à temperatura ótima. Se a construir sobre um suporte pré-existente, pode ser possível estender a energia a partir da casa. Uma edificação independente pode requerer a contratação de um eletricista. Escolha uma área bem drenada. Você precisará retirar o excesso de água decorrente de chuvas. Se o local for irregular, poderá ser preciso preencher a área, estimulando a drenagem. Você pode conseguir usar cisternas para capturar a água pluviométrica que cai das folhas da estufa. Qualquer conservação de água e eletricidade manterá baixos os custos da estufa. Escolhendo uma estrutura. Meça o local. Quer construa a estufa desde o princípio ou a partir de um kit pré-fabricado. Deve escolher o tamanho cuidadosamente. Quanto maior a estufa, mais dinheiro será preciso para construí-la e proporcionar o aquecimento necessário. O tamanho de 2,4 vezes 1,8 metro é o mais popular para estufas. Escolha um kit para a construção de estufas. Se você tem pouca experiência para a construção de uma ou poucas pessoas para ajudá-lo durante o processo, você pode adquirir estufas de policarbonato ou dobráveis em casas de materiais de construção. Os modelos maiores e resistentes podem variar de R$ 1.000 a R$ 12.000. Dependendo do tamanho. Faça um suporte. Se escolheu um local adjacente a uma edificação, pode construir uma simples estrutura de suporte que utiliza a parede existente como apoio. Se tem uma estrutura de tijolos, o calor da edificação pode ajudar na manutenção de uma temperatura amena e estável. Essa é uma estrutura relativamente fácil de ser feita. Você pode apoiá-la com vergalhões, vigas de madeira e alguns outros suportes utilizados em ambientes externos. Construa uma estrutura com 7. Essa estrutura é composta por um teto em forma de domo, feito com suportes de aço ou tubos de PVC. O formato em domo significa que haverá menos espaço superior e armazenamento do que modelos retangulares. Essa forma pode ser construída a baixos custos. No entanto,
Quanto menos caro é o material, menos resistente é provável também ser. Escolha uma estrutura rígida. Com esse projeto, você precisará de uma base e uma estrutura de suporte. A menos que você seja designer. Provavelmente vai comprar um projeto pronto ou empregar alguém para construí-la. A estrutura rígida, seja em forma retangular ou de A, precisará de um alicerce e de uma moldura resistentes. Você precisará da ajuda de amigos ou empregados na construção de uma grande estrutura. Escolhendo materiais de cobertura. Use polietileno UV estabilizado. A transmissão luminosa, neste caso, é similar ao vidro, mas mais leve e menos cara. Filmes plásticos devem ser substituídos a cada 2 ou 3 anos. Deve-se lavar a cobertura ocasionalmente. Ela não suportará calor tão bem quanto o vidro, mas é adequada para estruturas verticais, com setes e estufas independentes com alicerces próprios. Use plástico rígido de dupla camada. O policarbonato pode ser levemente curvado ao redor da estrutura e, por possuir 2 camadas, poupa o equivalente a 30% de energia. 80% da luz externa passa pela cobertura. Compre fibra de vidro. Se estiver construindo uma estufa com alicerce, pode poupar dinheiro optando pela fibra de vidro no lugar do vidro. Compre fibra de vidro clara. Ela precisará de uma nova cobertura de resina a cada 10 a 15 anos. Invista em fibra de vidro de mais alto grau. A transmissão luminosa é imensamente reduzida em modelos de baixo grau. Opte pelo vidro. Esse é o material mais atraente. Se você estiver construindo uma estufa que acentuará o visual de sua casa ou jardim, o vidro é bastante frágil, sendo também mais caro de se substituir. Você deve construir uma estufa estruturada com alicerces. É preferível utilizar o vidro temperado, pelo fato de ser mais resistente do que o tipo comum. Se você pretende investir o suficiente para a construção de uma estufa de vidro, deve considerar ofertas de casas de construção para assegurar-se de que a estrutura e os alicerces poderão suportar o peso. Construindo a estrutura. Use cordas no chão para medir onde deseja colocar o apoio. Martele estacas no chão e envolva-as para obter uma melhor ideia do perímetro desejado. Use vergalhões como reforço. Se você estiver construindo uma estufa adjacente ou em formato com sete, pode reforçar sua estrutura com vergalhões e PVC. Coloque vergalhões a cada 30 centímetros, deixando sobressaltar 1,2 metro para fora do chão. Uma vez que a estrutura esteja pronta, é possível envolver seções de 6 metros de PVC para alicerçá-la. Estique o filme plástico sobre ela e anexe-o às vigas da base. Despeje cascalho no chão em uma camada homogênea. Depois que os suportes estejam fixos no chão, o cascalho pequeno e espalhado permite uma maior drenagem no ambiente da estufa. Contrate construtores para o despejo do concreto. Se você precisa de uma fundação sólida, eles deverão cobrir o solo da estufa antes de alicerçá-la. Trate a qualquer madeira antes de usá-la. A madeira não tratada pode se degradar em até menos do que 3 anos. Escolha cuidadosamente o tratamento de sua madeira. Alguns requerem que o alimento não mais esteja listado como orgânico.
por causa do uso de substâncias químicas. Considere um tratamento como o Erdalite, que tem propriedades de escoamento limitado. Use suportes de metal no lugar dos de madeira sempre que possível. Sele a cobertura à estrutura de forma tão próxima quanto possível. Pode ser necessário simplesmente grampear o filme à madeira. Quanto mais cara for a cobertura, como no caso de vidro, fibra de vidro ou plástico de dupla camada, mais tempo você deve tomar para o selamento da fundação e da estrutura. Busque o melhor procedimento para a cobertura de sua escolha, controlando a temperatura. Posicione ventiladores lateralmente à estufa. Ajuste-os de modo a estarem em um ângulo diagonal. Eles devem ser usados quase constantemente durante os meses de inverno, para garantir que toda a estufa esteja sendo beneficiada com o aquecimento interno. Instale saídas de ar no teto da estufa. Elas podem também estar localizadas próximo ao topo dos suportes. Alguma ventilação de dióxido de carbono é essencial. As saídas de ar devem ser ajustáveis. Você deverá abri-las ainda mais durante os meses de verão. Considere a instalação de um aquecedor elétrico. O aquecimento solar pode ser responsável por somente 25% do calor interno à estufa, de modo que um aquecedor extra é essencial. Você pode também usar um aquecedor baseado em madeira ou óleo, mas ele deverá ser ventilado para fora da estufa, de modo a garantir a boa qualidade do ar circulante. Você deverá entrar em contato com a prefeitura ou conselho municipal para saber quais são as opções de aquecimento disponíveis em sua área. Instale um sistema de ar forçado, se estiver usando uma estufa de vidro. Se tiver os recursos necessários para instalar na estufa um sistema próprio de controle térmico, poderá adequá-la ao cultivo de praticamente tudo. Contrate um eletricista e um empreiteiro para instalar o seu sistema. Pode ser necessário a manutenção regular para assegurar-se de que ela suportará a ventilação e o aquecimento durante os meses de inverno. Instale termômetros ou termostatos. Você deve instalar diversos termômetros, para o caso de que um quebre. Posicione-os em diferentes níveis da estufa, para que você observe a temperatura de diversos pontos em todo o tempo. Você pode adquirir um termômetro que meça a temperatura interna da casa e também a da estufa, de modo a poder observá-las de perto durante os meses de inverno. Planejamentos adicionais. Estude as condições de plantio das espécies que você deseja cultivar. Quanto mais sensível for a planta às mudanças em temperatura, menos provavelmente você será capaz de cultivar outras na mesma seção. Uma estufa fresca é feita para evitar o congelamento das plantas, sendo ideal para construções temporárias. Uma estufa quente é feita para manter plantas a temperaturas tropicais. Você deverá escolher qual será a temperatura e mantê-la estável. Não é possível criar diferentes zonas em uma estufa aberta. Assegure-se de possuir suprimento constante de água. Idealmente, ela deve ser suprida por mangueiras e reservatórios. Construa canteiros elevados dentro de sua estufa. Mesas de ripas podem ser usadas no momento, já que permitirão a drenagem de água rumo ao cascalho. Se possível, construa os canteiros à altura do jardineiro primário, a fim de limitar problemas ergonômicos.